noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Espírita Amigo Germano. Meu nome é Andoel Queiroz e hoje nós vamos falar sobre o ato de orar. Orar é um momento de maior proximidade que nós temos com o alto. É um momento de nós recarregarmos as nossas energias para desempenhar as nossas funções neste mundo. Geralmente nós suplicamos as ações dos benfeitores em nossa ajuda, nas nossas dificuldades, nas nossas provações. Nas menores situações da vida, somos tentados, desafiados a exercitar nosso conhecimento adquirido através do estudo e da experiência, sempre com o objetivo de progredir. Tristezas da vida pós-moderna não são mais do que provenientes do afastamento das verdades crísticas. O fato do distanciamento das famílias, a falta de cultivo do amor nos matrimônios, a rebeldia, o negativismo no ambiente de trabalho. Todas essas dificuldades que nós vemos são, mais do que nunca, o exercício e o resultado da nossa falta de orar. Nem as nossas tragédias coletivas têm nos dado essa visão clara que nós precisamos orar. É preciso fomentar a união entre os casais, é preciso nós termos diálogos harmônicos, sem palavras de baixo calão, realizar visitas às pessoas carentes, aos nossos familiares, buscar o lado bom de tudo que acontece na vida. Aí entra a necessidade de oração. Esses gestos são oração. É pertinente a religiosidade do ser, alinhar as mãos, ajoelhar-se, conforme dizia a tradição cristã. Nós pensamos dessa forma quando nós temos que orar, só que o ato da oração está presente em tudo na nossa vida. Quando nós realizamos uma oração, nós sentimos a palavra de Deus em nossos corpos, em todos os cantos do mundo, pois a oração ela não está restrita somente a templos ou lares. A palavra de Cristo ela nos exorta a buscarmos a realização da caridade. E caridade também é oração. Chico Xavier nos dizia que silêncio é prece. Independente do sinônimo que nós vamos utilizar para o verbo orar, nós estabelecemos um canal com o Criador, começamos a repensar nossos atos e, sobretudo, aprendemos a calar ao invés de falar, saber ver a beleza do Criador, a beleza divina em todos os locais. Mais importante também na oração é sabermos refletir sobre nossos atos ao construirmos um novo presente, o qual é a base do amanhã. E não é o ato de, isso é o ato de orar que ele nos proporciona. Ainda nós temos tempo de fazer um novo presente, de buscar um novo futuro, mas a oração ela é de fundamental importância quando nós estamos nesse mundo encarnado. Quando nós endereçamos uma súplica, uma oração, um pedido a um plano maior, com a nítida visão de auxílio, de amparo a uma determinada pessoa ou um grupo, esse pedido ele iguala-se a gotas de luz que são emanadas em direção a determinada situação. O magnetismo desprendido pela mente, através da mentalização na oração, soa como campos energéticos de luz, carregados de energia vibrante, como tem os prótons, os nêutrons, os elétrons, impulsionando essa rede para outros campos magnéticos. Esses parâmetros vibracionais tocam na nossa mente, no nosso corpo, e aí nós sentimos, mesmo que inconscientemente, algo melhor, algo que acontece na nossa vida. Para aprender um modo de orar, é importante sempre buscar manter um padrão vibratório equilibrado, sem discussões, sem brigas, sem momentos de oscilação de humor, porque assim vai ser mais fácil nós mantermos a nossa ligação com o alto, com Deus, com Jesus. É importante também nós estarmos abertos às mensagens implícitas, subliminares que o plano espiritual nos dá quando nós oramos. Eles estão sempre à disposição de nós encarnados, nos orientando nas nossas provações, nos nossos momentos de sucesso, quando a nossa mente está conectada durante uma oração, uma prece. Nós temos que buscar um entendimento da vida através das orações, em tudo que nós vivemos, porque é assim que nós vamos extrair o máximo de cada momento. Agora, algo que nós não nos damos conta, mas que nós sempre fazemos,
é que na oração também nós confessamos aquilo que foi feito de pior e de melhor em nossas vidas. Se nós não reconhecemos nossos erros, nossas tendências, nossos desejos, nossa vida acaba não tendo uma vivência clara e duradoura. A oração, meus irmãos, é o bálsamo da vida, para aqueles que desejam viver a plenitude dessa existência. E nesse ponto a doutrina espírita, ela desenvolve de forma muito clara e perene o processo de orientação da vida de cada um de nós. Quando nós ensinamos nossos filhos, por exemplo, ou nossos irmãos em Jesus a orar, aplacam-se as chagas da nossa consciência leviana, imatura, de tendências nocivas, às quais possuímos e despertamos o que temos de melhor, o que temos de pior. Isto, quando ensinamos na forma de orar, nós reconhecemos as nossas dificuldades e sentimos o quão verdadeiro é o poder da oração, o quanto ela pode nos transformar. Façamos do exercício da oração algo diário, algo fraterno a nós, para que as verdades da palavra de Deus, de Jesus, de nossa Mãe Maria, possam construir um alicerce sedimentado em nossas vidas. Quando nós relembramos as dificuldades de Jesus Cristo aqui nessa terra, onde as tentações que ele passou, nós sabemos o quanto ele orava. E ele nos dizia de uma forma muito simples, como é orar? Orar é elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento a Deus em palavras claras, objetivas, sinceras, sem vocabulário rebuscado, sem querer orar na frente dos outros para chamar a atenção, mas de forma humilde, de forma clara, estar próximo e falar de coração. Uma prece pequena, mas vinda do coração, tem muito mais valor do que uma grande oração falada por horas, mas sem ser tocada pela nossa vida. Quando a erva daninha da pouca fé, ela entra no nosso coração, nós temos que imediatamente buscar a oração, pois nós temos um campo fértil dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para o positivo, para as coisas que são de Deus. Quando essas manifestações de energia e sentimentos não são positivos, eles começam a dar sinais. O que nós temos que fazer? Orar, meus irmãos. Nós temos que solicitar a ajuda às equipes espirituais, aos nossos mentores, os quais certamente vão nos socorrer da melhor forma possível. A detalhe, de uma forma rápida e segura. E nunca nos deixarão em problemas. Agora, quando nós nos afastamos das leis de Jesus, da luz, fica mais difícil para nós buscarmos esse apoio. Muitos de nós ainda estamos em ignorância de Cristo. Quando nós oramos, nós tentamos aproximar-nos do caminho que acreditamos ser bom. Cristo também nos disse que nenhum dos seus filhos se perderá. A redenção é para todos. A oração é o remédio, é o caminho para superar as dificuldades. Meus irmãos, nós somos muito pequenos ainda para caminhar com nossos próprios passos. Necessitamos de uma série de cuidados, de informações ao nosso derredor. Ainda adolescentes, se nós formos buscar um patamar evolutivo, sendo mais precisos nos nossos níveis de desenvolvimento espiritual e mental. A prece, por menor que seja, durante um dia de trabalho normal, proporciona a quem faz um alívio e um fortalecimento das nossas forças. A elevação do pensamento ao Altíssimo façam que nossos passos fiquem mais leves, fiquem mais seguros, mais fortes, elevando as nossas almas, os nossos espíritos, acima do padrão espiritual que está vigente no mundo. Orar e amar, meus irmãos, são verbos indivisíveis, que se conjugaram na primeira pessoa do plural, nós, para que todos se emanem nesta bela ideia de ser o ideal cristão. Através da oração, o verdadeiro, o seguro, o humano, ele se restabelece. A reflexão deve ser a base do planejamento diário, através da oração, da prece, seja o nome que nós vamos dar, para que as oportunidades de viver a palavra de Deus não estejam esquecidas. Assim nós conseguiremos construir a nossa realidade, buscar os nossos objetivos de vida e dizer não a todas as inclinações que temos nessa vida e que nos provam e que não são um caminho seguro.
Que Deus nos oriente sempre em nossas súplicas e que nós possamos ter a paz e a clarividência necessária para saber ouvir aquilo que nos é passado nas orações. Que assim seja, meus irmãos. Obrigado.